considerando aquilo que Deus tem para cada um, através da nossa vida, agradecer por essa igreja, agradecer pela vida dos pastores dessa igreja, que lideram essa igreja, uma igreja que é uma bênção. Quem esteve aqui a semana passada pôde passar uma semana de restauração. E que hoje também seja uma continuidade disso, porque o estudo da palavra de Deus é verdadeiramente uma restauração, ela nos fortalece, esse estudo ele nos limpa, nos purifica, e nos torna mais próximos de Deus, aumenta a nossa fé. Então, que Deus nos use, que Deus abençoe todos nós, que dê discernimento para interpretarmos aquilo que Ele tem para dizer, que nos dê sabedoria para usarmos, que nos dê coragem para que a gente possa estar indo aí ao mundo e divulgando que Jesus é o Salvador. Ele é o único caminho, ninguém vai ao Pai senão por Ele, porque o mundo está em trevas. Então, que vamos divulgar essa luz, sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Essa é a nossa missão. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos guie durante todo esse período. Amém. Glória a Deus. Então, aqui na semana passada, nós vimos o Apocalipse, agora entramos mais no livro de Apocalipse, e vimos o Apocalipse pelos personagens, né? Nós falamos de sinais nas reuniões anteriores. Nós falamos de sinais, mas depois nós começamos a entrar em Apocalipse pelos personagens. Que é uma maneira, você pegou os principais personagens que aparecem no livro de Apocalipse e a gente começou a estudar um pouquinho cada personagem. Falando só um retrospecto por sinais, é uma coisa que a gente chama a minha atenção. E às vezes as coisas acontecem de uma maneira inesperada. Essa semana, um negócio que assim, começou a me vir na cabeça o pessoal, a gente precisa prestar atenção na nação de Israel. Israel, a gente pode dizer que é o relógio do mundo para Deus. É um relógio de Deus. Deus usa a nação de Israel para mandar sinais. E a gente tem que monitorar a nação de Israel. E eu estava nesse dia olhando, e assim, veio para mim uma coisa muito clara em relação à nação de Israel. Que se a gente olhar, eu estou falando agora em termos de sinais, com os sinais na terra, dos desastres, dos terremotos, as guerras, rumores de guerra, nós vimos do avanço tecnológico, né, da multiplicação do conhecimento, nós vimos isso claramente. Agora, às vezes, a gente esquece de olhar para a nação de Israel como um termômetro do mundo, né? E Jesus deixou claro que a gente tinha que olhar para Israel. Porque se a gente olhar, não Mateus 24, mas olhar Mateus 23, de 37 a 39, Jesus fala assim em Mateus 23, 37 a 39, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo desde agora, não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. E hoje o que está acontecendo em Israel é exatamente isso, porque isso é para Israel. Essa palavra é para Israel, foi para Jerusalém, foi para Israel. Então, lá em Israel hoje, quando a gente começa a ler um pouquinho sobre esses sites de rabinos, você começa a ver, você vê que hoje os rabinos já estão, ou eles têm duas teorias, que existem dois Messias, porque eles são confrontados com Isaías 53. Alguém aqui já leu Isaías 53? Então, eles são confrontados com Isaías 53, que para eles, antigamente, Isaías 53 era um sofrimento da nação de Israel, mas não encaixa. Então, eles começaram agora já uma teoria de dois Messias. O Messias que veio para padecer por Israel e o Messias que vem para a glória. Ou seja, o Messias que padece e o filho de Davi que vai reinar. Ou seja, disfarçadamente é Jesus. Eles sabem que é o Messias. E tem um rabino que eu vi agora, eu estava lendo, e ele faz tempo que está na internet, mas é um rabino muito conhecido em Israel, que chama Itzhak Kaduri. O senhor já ouviu falar, pastor Wilson? Ele morreu com 108 anos em 2006, mas ele deixou uma carta selada que foi aberta com a instrução de que poderia ser aberta só em 2007, um ano depois da morte dele. E ele escreveu uma frase que fala assim: ele erguerá o povo e provará que a sua palavra e as suas leis são válidas. Essa foi o que ele deixou escrito.
em hebraico, se você pegar as primeiras letras, vai dar, e ele falando que isso se referia ao Messias, que dá Yeshua, que é Jesus. Isso causou um tumulto, porque ele era um rabino extremamente conceituado, sábio, ele tinha uma memória fotográfica, ele sabia a Torá, toda a Torá, o Talmud, a Mishnah, todos os livros dele ele conhecia, o Midrash. Então ele era muito respeitado. Isso aí causou um tumulto entre os rabinos, porque ele tinha uma escola de rabinos, aí causou um tumulto. Mas depois eles falaram que era isso mesmo que ele queria dizer, chegou à conclusão, é isso mesmo. E hoje, muitos deles, há uma conversão muito grande de rabinos para Jesus. Há uns que declaradamente, somente nos Estados Unidos tem muitos. Mas em Israel já também há rabinos que já assumiram que Jesus é o Messias e que agora é a segunda volta dele. E que está próximo, porque eles falam que o Messias está muito próximo, né? Então, a nação de Israel é um termômetro. E isso aqui cumpre o que Jesus falou em Mateus 23, de 37 a 39. Eu não virei a menos que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Hoje em Israel, os judeus, alguns já estão falando, bendito que vem em nome do Senhor. Então, esse é um sinal muito importante. Outro sinal que a gente olha para o mundo de hoje é a inversão de valores, né? Que em Isaías 5:20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isso está em Isaías 5:20. Ou seja, esse é o momento do mundo. Ele fala exatamente daqui, quando ele está no texto de Isaías. Esse momento do Senhor, Deus, até que Deus lugar das nações. Então, isso é um mundo que nós vivemos hoje. Não sei se vocês ouviram ali, sem nenhum preconceito, vocês viram que a Globo vai colocar no dia 12 de julho no ar? Uma novela das 11. São cenas. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Oi, você pode aumentar, fazendo favor? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Cenas que são chocantes, mas o mundo acha normal. E quem acha? Oi? É uma novela das 11, Liberdade e Liberdade. 12 de julho. Como dá? A cena é de relação de dois homens. A primeira vez. E aí você pega no site, quando eles divulgaram, isso aqui está no site, tem um professor da USP que fala que isso é uma evolução. Que em 2012 foi a primeira cena de um beijo entre dois homens e agora uma cena de relação sexual. Quer dizer, ele acha que isso é uma evolução. Então, aonde nós estamos chegando? Esse é o sinal que está colocado claramente. Então, essa inversão de valores é muito clara. E quem se colocar contra é radical, é fundamentalista, é intolerante, sem nenhum preconceito. Cada um vai responder para Deus dos seus atos, não tem que responder para homens. Então, nem nós temos que julgar ninguém, mas a gente tem que saber o que é certo, errado é errado. Eu tenho um amigo que ele tem um filho de 15 anos, que está no segundo colegial. E o professor na classe falou assim para ele, para separar as crianças, os adolescentes, né? Olha, quem for a favor de casamento gay, vai para um lado. E quem for, fica do outro desse lado. Ficaram ele e mais dois amigos de um lado, que era contra. E esse casal vai lá na célula que eu tenho na minha casa, né? E esse menino foi algumas vezes. Aí ele ficou de um lado. Quando os outros dois perceberam que só estavam os três, mudaram para o outro lado, os dois. Ficou ele sozinho, ele se manteve sozinho. Aí o que ele falou? Aí tinha que dar o argumento, que será contra ou a favor. Aí os do outro lado, porque é liberdade, cada um faz o que quer e essas coisas. Aí perguntaram para ele, e você? Deus é impressionante. Aí ele falou para ele assim, é que se Deus quisesse homem com homem, ele faria Adão e Adão, não Adão e Eva. Entendeu? Aí, essa foi a resposta dele. Quer dizer, ainda há esperança, mas numa classe, de 30, um se posicionou. Então, agora, voltando aqui, nós falamos da mulher grávida, né?
que nós falamos da mulher grávida, falamos que é Israel, a nação de Israel. Alguns achavam que era a igreja, mas como ela deu à luz a um filho, o varão foi arrebatado para Deus. A interpretação assim, mais próxima é que ela seria Israel. O varão é Jesus e o dragão que tentou matar o varão é o Satanás. É Satanás. Nós vimos também a besta que emerge do mar como sendo o anticristo, poder político e econômico. E a besta que emerge da terra como um falso profeta, aquele que vai fazer a parte religiosa, que vai fazer todo mundo adorar a besta, adorar o falso, o anticristo. Nós vimos que Deus vai levantar 2 testemunhas, e aí, numa das perguntas, quem eram as testemunhas, aí há vários candidatos, né? Aí uma hora eu até falei, com certeza é Moisés e Elias, por causa dos sinais. O pastor Luiz, com certeza é muito, é verdade, com certeza é muito. Ninguém pode colocar Deus numa caixinha e falar que é assim que ele vai fazer. Deus não cabe numa caixinha. Então, mas ou vão ser 2 assim, ou 2 no espírito de Elias e de Moisés, por causa dos sinais que eles vão fazer. E nós falamos de 144 testemunhas que vão pregar o evangelho durante a segunda metade da tribulação. São judeus, 12 de cada tribo, a interpretação mais que a maioria aceita dos teólogos, né? São 12 de cada nação, de cada tribo de Israel, que vão pregar o evangelho nesse mundo. Porque uma vez que a igreja foi arrebatada, não vai ter ninguém para pregar. Então, o anticristo, uma das características dele, marcantes, é que ele vai ser muito hábil. Ele vai vir como um cordeiro, na pele de um cordeiro debaixo mas é um lobo, só que ele vai falar, e está escrito na Bíblia, né, que ele vai falar grandes coisas. Daniel fala, lá em Daniel a gente vê que ele fala grandes coisas. Ele vai ter um poder de convencimento muito grande. Ele vai pegar num mundo como o mundo está carente de um líder, ele vai vir com a proposta sedutora, falando coisas sedutoras e que o mundo quer ouvir. E ele vai juntar de judeus às nações. E ele vai fazer aquele tratado de paz que a gente falou com Israel, né? E depois nós falamos também, agora nós chegamos num outro personagem que no Apocalipse ele é cordeiro, ele é juiz, é rei dos reis, senhor dos senhores. Esse não tem dúvida, é Jesus Cristo, né? Ele é o rei do senhor dos senhores. E Jesus, aí se a gente olhar Apocalipse 24, fala, né? E também ao Pai, ninguém, lá do juiz dele, né? Que está em João 5:22. E também ao Pai ninguém julga. Está aqui, ó. João 5:22. E também ninguém ao Pai ninguém julga, mas ao seu Filho, ao Filho deu todo o juízo. Então quem julga em Apocalipse tem dois momentos, né? Tem o juízo que nós vamos falar daqui a pouco, que é o pódium de Cristo, ou o tribunal de Cristo, que é para quê? Para os salvos, que em grego a palavra é bimá, que significa mais associado a pódium do que um tribunal. É para atribuir alguns galardões para os que morreram ou que foram arrebatados em Jesus, né? Acreditando em Jesus como Salvador, entregando a sua vida a Ele. E depois, como juiz também, está lá em Apocalipse 24, que fala: vi tronos e assentaram-se sobre eles, e lhes foi dado todo o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, que também é um lado de Jesus, né, do trono de rei. E no tribunal de Cristo, que é a atribuição de galardões. Porque aí nós vamos encontrar lá em 2 Coríntios, que porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ninguém vai perder a salvação nesse tribunal, mas com certeza as suas obras serão expostas. O que for passar pelo fogo, o que for palha vai ser queimado, o que for madeira vai ser queimado, só vai prevalecer aquelas obras que são comparadas à prata, ao ouro e pedras preciosas. Então,
falar dos dois momentos, das ressurreições, aqui que é os mortos em Cristo também vão ressuscitar, o que morreram durante a tribulação. Durante a tribulação, muitos olham para o livro de Apocalipse e acham que é um temor, é um terror o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é uma graça. É a demonstração extrema da misericórdia de Deus. Porque ele, num mundo meio perdido, ele vai tentar, na última chance, de atrair o homem, de puxar o homem para si. Um mundo onde já não tem mais, onde aquilo que falou Isaías 5:20. O que é bem é mal, e o que é mal virou bem. Então, quando essa inversão, é a última movimento que Deus faz para trazer chamar a atenção do homem novamente. E uma outra coisa que nós nesse estudo, é implícito no estudo, é que há uma ideia de que o arrebatamento da igreja ocorre antes da tribulação. É um pré-tribulacionismo que chama. E há correntes que falam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, outras no final da tribulação. Chama mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Nós, aqui nesse estudo, estamos colocando como pré. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Só para que lá na frente a gente fique bem claro, que também foi uma dúvida da Sandra, né? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versículos 9 e 10, está escrito assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Isso é Paulo, né? Falando aos Tessalonicenses. E como dos ídolos vos convertedes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da futura ira. Então, se livrar da ira significa que você não vai passar pela ira. E a tribulação é o período da ira de Deus. E também lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9, tá? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E também, lá em Apocalipse 3:10, na carta à igreja de Filadélfia, que é a única igreja que Jesus não tem uma repreensão, é a única igreja que ele não tem repreensão, é aquela que ele fala que ele acha que é fraca, que não tem força, mas pus diante de uma porta aberta e ninguém pode fechar. Essa é a igreja de Filadélfia. Ele fala assim para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, se é para guardar, para livrar, quer dizer que a igreja não vai passar pela tribulação. Então, é o que dá essa ideia. Agora, há correntes que acham que vai ser no meio ou no fim. De qualquer maneira, a igreja existe uma promessa, né, de Jesus, e a gente fia na promessa dele. É a promessa dele, nos livrar da ira. Como ele vai livrar? Ele que ele é o Senhor, é soberano, e ele vai nos livrar. Mas agora, das correntes que tem são essas três. Aqui, eu falei com o pastor Wilson, eu particularmente acredito que nós vamos ser arrebatados antes do início da tribulação. Vai ser o evento que vai disparar o resto do processo, não é o contrário, é o arrebatamento que dispara os processos da tribulação. E nós não estamos destinados à ira. Então, a igreja aqui também acredita nessa visão pré-tribulacionista. Podemos mudar, fazendo favor? Aqui, não sei se todo mundo dá para enxergar. Enquanto começar, a igreja foi arrebatada. O que vai acontecer? Vão ter dois eventos, dois mundos paralelos diferentes. E, olha, é incrível como o mundo, ele acredita na ciência que fala de um Big Bang, de uma explosão do nada surgiu, e não acredita que Deus falou haja luz e as coisas foram criadas. Acredita que há dimensões paralelas e que para o mundo, a física se encaixar na teoria, precisa umas teorias de 26 dimensões, outras acham que precisam das nossas e mais 6, dessas que nós estamos, as 4 e mais 6. E não acredita que acha que mundos, coisas que nós não vemos, mas não acredita que Deus é o Senhor. É incrível como o homem, numa ciência, ele acredita numa ciência limitada e falha. E eu falo isso porque a minha formação é científica, e eu fui aquele que já falou um dia que Deus
e Deus perdoa, e aí a misericórdia, que Deus era o repositório da ignorância do homem. Eu já fui a pessoa que afirmou isso aí. Porque tudo que o homem não conhecia, ele atribuía para Deus. Hoje, eu tenho certeza, a nossa ignorância é que nos impede de conhecer a Deus. É a nossa ignorância. A ciência, no fundo, ela demonstra um pouco da ignorância do homem, porque ela demonstra a limitação do homem. O homem, para entender o que está aqui, ele tenta entender com sentido. Isso aqui ele tem que tocar, então ele tem que sentir que é assim, ter liso, porque tem que satisfazer o tato dele. Mas isso aqui está parado, mas não está parado. Pela teoria da física, isso aqui é cheio de partículas em movimento. Então, às vezes quando a gente tem tanta dificuldade de acreditar, por exemplo, nisso que vai acontecer, existe um mundo aqui e um mundo que vai continuar aqui. E, no entanto, eles falam que tem mais do que um. Hoje existe uma teoria aí que falam que tem mais 4 dimensões aí no universo para compor a teoria. Só para curiosidade, hoje o homem acha que ele conhece 4% do que é composto o universo, chama a matéria que nós conhecemos, e a energia que nós conhecemos. Os outros 96%, eles não sabem o que é. Eles têm que haja uma influência, mas a ciência não sabe o que é. 96% do universo, chamada matéria negra ou energia negra, eles não sabem, chamam porque eles não sabem do que é composto. E mesmo a teoria dos universos, distância, de luz, é tudo por medidas que não são diretas, por efeitos que eles acreditam que sejam assim. Então, esse é o homem que cria essas verdades e se baseia nessas verdades e esquece a verdade. Saiu do absoluto e vai para os relativos. Que é o grande risco nosso, é de ficar sempre relativo, né? Então, aqui, quando a igreja for arrebatada, a igreja vai passar, né, a gente não sabe quando, porque vão ser pessoas que vão estar sendo salvas durante a tribulação. E à medida que elas forem morrendo, elas vão recebendo um novo corpo glorificado e vão se juntando à igreja e aos mortos que ressuscitaram, que morreram em Cristo, foram ressuscitados no início, no arrebatamento, né? Lembra lá? Os mortos ressuscitarão primeiro, né? Ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, quando da vinda do Senhor, seremos arrebatados aos céus com Ele. Então, no céu vai acontecer isso aí, esse tribunal de Cristo, que a gente vai ver claramente em Romanos 14:10, né? Aqui não vai dar para ler, eu vou tentar ler para vocês aqui. Aqui a igreja é arrebatada, se reúne com Jesus no céu. Aí nós estamos lá em Tessalonicenses 4:16-17, que fala exatamente isso: os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados. Aí ele fala que vai ver, as obras serão analisadas. Isso aqui eu peguei da Bíblia profética do Tim LaHaye. Tim LaHaye e o Jerry Jenkins são autores daqueles Deixados para Trás, aquela série que fala uma romance do fim dos tempos, né? Então ele tem uma Bíblia profética e ele tem essa visão. Então ele acha que as nossas obras, ouro, prata e pedras preciosas, passarão pelo fogo e subsistirão. E aí vem o julgamento, e aí você recebe uma coroa. Aí a palha, a madeira e o restolho serão queimados, né? Você não perde a salvação, mas você vai receber coroas. Ele fala com uma coroa incorruptível, que está lá em 1 Coríntios 9:25. O que fala 1 Coríntios 9:25? E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, porém, nós uma incorruptível. Então, a igreja, né, é uma coroa incorruptível. E a deles, o homem corre atrás de uma coroa corruptível, das riquezas do mundo e das coisas do mundo. Essa é uma das coroas. E essa coroa é a coroa relacionada a você crer, a salvação. Você crê que Jesus é o Salvador, você recebe que é essa que não é corruptível. Ninguém vai te tirar. Aí existe a coroa da vida, que é essa daqui, né? Que nada temos das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é da coroa dos mártires, que eles chamam, né? A coroa daqueles que vão passar pelo processo de tribulação, vão receber essa coroa. Aí ele fala de uma coroa da glória, né? Que é a coroa daqueles que prestam serviços dentro da igreja de Cristo, que são os presbíteros, os pastores, receber essa coroa, que está lá em 1 Pedro 5:2-4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força,
mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Isso está lá em Pedro, né? Aí existe a coroa da justiça, que é os que amam a vinda de Jesus. Aqueles que amam, que desejam a vinda de Jesus, porque mesmo dentro da igreja, aos que, vou esperar um pouquinho, tem mais coisa para fazer, isso é natureza humana, é esse o mundo que nos cerca, que dá algumas coisas que a gente acha que é mais valioso do que sair daqui e já viver com Jesus eternamente, né? Então, essa coroa da justiça está lá em 2 Timóteo 4,8, que diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Essa é a coroa da justiça. Existe a coroa de exultação, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos 19 e 20. Porque qual é a nossa esperança ou gozo de glória? Porventura não sois também diante do Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa coroa e gozo. Essa daqui é a coroa que eles falam, que é a coroa que vai receber aqueles que ganham almas para Jesus. Aqueles que pregam a palavra ousadamente, que não negam, vão às trevas e pregam a palavra de Deus e trazem almas, revelam a verdade, trazem almas para Jesus. Essa é a coroa de exultação. Então, lá no céu vai estar acontecendo isso, é esse aqui, o tribunal. Lá no final da tribulação vai ter a bodas do Cordeiro. Mas para isso acontecer, tem que esperar todos aqueles que durante o período de tribulação vão acreditar em Jesus e vão aceitar, apesar de muitos terem que morrer. Alguns, obviamente, vão ficar vivos até o final, mas muitos vão morrer. Aqui nós estamos falando daqueles que vão estar indo para o céu, que morrerem. Os vivos vão permanecer na terra junto com os judeus que permanecerem. E eles vão ser os seres que vão estar ainda sem corpo glorificado. Eles vão viver aqui como seres humanos normais. Vão ter filhos, vão se casar, vão tudo. Aqui nós estamos falando só de pessoas que já receberam o corpo glorificado, o corpo celestial. Então, aí nós vamos falar de Jesus, o juiz, nós vamos falar do reino milênio, né? Ele está lá também, aquele que nós vimos em Apocalipse 24, lá, que nós vimos atrás. E ele é o juiz no juízo do grande trono branco. Esse trono branco aparece no final do milênio. Nós vamos falar também, mas no final, Jesus vem, derrota, prende Satanás por 1000 anos, nós vamos falar, e depois fica 1000 anos aqui. No final dos 1000 anos, Satanás é solto novamente. E ele tenta as nações se rebelam contra Jerusalém, se rebelam contra Deus, contra Jesus. E vão ser derrotados definitivamente, sobrenaturalmente. E a partir daí vem o juízo grande, o juízo final, que aqui só participa quem não é salvo. É um juízo que nós vamos falar na frente só para não salvos. Então, quem é o juiz do grande trono branco? Nós vamos ler lá na frente. É Jesus. Então, ele também é o juiz nesse juízo final. Pode mudar, Débora, fazendo favor? Aqui, outros personagens do livro do Apocalipse são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí todo mundo já ouviu falar, né, dos cavaleiros do Apocalipse. Todo mundo, isso é bem conhecido. Então, existem, quando a abertura do livro, há um livro no céu, e João, quando teve a visão, ele chorou porque ele achou que ninguém havia sido achado digno de abrir o livro. Até que um anjo chegou para ele e falou: calma, o Cordeiro, ele venceu e ele é digno de abrir o livro. É o único, mas é o digno de abrir o livro. E esse Cordeiro é Jesus. Então ele abre o livro, o primeiro selo, e o primeiro selo dispara 4 cavaleiros do Apocalipse. 4 cavaleiros vêm para afligir a terra. O primeiro cavaleiro é o cavaleiro... vamos até ler aqui, ó. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco, é o cavaleiro conquistador. Ele vem num cavalo branco. E aqui há muitas teorias, mas
tudo que indica o que ele faz é o anticristo. Primeiro que ele vem disfarçado, e o anticristo, uma característica dele, vem disfarçado de Jesus. Ele acha que ele vai ser, ele sentado no trono de Deus, ele vai ser o próprio Deus. Então ele vem num cavalo branco. Existe um cavalo branco no final, que aí é Jesus, lá no final do milênio. Vem um cavalo branco, lá no final da tribulação. Agora aqui esse cavalo aqui, esse conquistador, é o anticristo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, e olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com grande voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aqui fala um arco, mas não fala na flecha, né? Então, talvez a primeira característica do anticristo, ele vai vir falar de paz. Ele vai vir falando sobre paz, pregando união, pregando o mundo. Então ele sai e ele vai conquistar as nações através desse argumento, né? dessa visão que ele tem, dessa tentação que ele vai trazer para as nações naquele momento. Então esse é um cavaleiro que vai para conquistar, é o anticristo. O segundo cavaleiro é um cavalo vermelho. Ele está relacionado com o cavaleiro da guerra e da carnificina. Está em Apocalipse 6, 3 a 4. Outra coisa que a gente vai notar, embora muitos discordam, é que a partir de Apocalipse 4, quando há arrebatamento da igreja, do capítulo 4 ao capítulo 21, não se fala mais a palavra igreja. A palavra igreja não é mais mencionada em Apocalipse. Ela só volta a ser mencionada no capítulo 22, final. Então, esse é um outro argumento que eles usam para falar que nesse período da tribulação a igreja não está presente. Ela é vista no céu como os justos que estão no céu, aqueles remidos que estão no céu. Nós falamos. Então, o segundo, o cavalo vermelho, é o cavaleiro da guerra e da carnificina. E fala em Apocalipse 6, 3, 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: vem, vem. Esse segundo animal é que ele viu diante do trono 4 animais, com feições diferentes, características diferentes. Então, esse segundo animal aqui, ele fala: vem, vem. E saiu do outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi dado uma grande espada. Então, esse cavaleiro aqui é o que virá a guerra. E uma das características desse período vão ser guerras mesmo. Muitos falam que a Terceira Guerra Mundial ela está no começo. Agora, se você olha a profecia também lá de Ezequiel, fala que há uma guerra contra Israel. As nações vão ir contra Israel. Mas aqui fala de uma guerra mundial mesmo, uma guerra a nível mundial. A Bíblia fala sempre, a Bíblia não cita todos, fala aqui de guerras, mas nunca a Bíblia citou guerras mundiais, a não ser essa a última guerra. Isso ela cita. A última guerra a Bíblia cita. A primeira, a segunda, ela não cita, mas a última guerra que vai acontecer nesse período, ela cita. Que haverá uma guerra entre todas as nações, né? Reino contra reino, nação contra nação, e ela cita, e o próprio Jesus citou essa guerra. Aí são liberados, né? Aí nós falamos dos selos, aí no cavalo vermelho, que é o da carnificina. Pode mudar, Débora, por favor? Aí vem terceiro cavalo, que é o cavalo que causa a fome. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele, assentado, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então após a guerra, haverá um período que não vai ter colheita, não vai ter plantação, então há um período de fome mesmo. Isso é normal, depois das guerras há um período de escassez de alimentos, é uma consequência da guerra. Então esse aqui é o que vai trazer a consequência da guerra, é o cavaleiro que é disparado, que traz a fome, que vai matar pela fome. A morte pela espada, mas agora vai morrer pela fome. E essa frase aqui: não danifiques o azeite e o vinho. Essa é uma frase interessante: não danifiques o azeite e o vinho, né? Eu já li muito sobre isso, mas eles acham que aqui, nesse reino, novamente vai continuar uma característica. Rico é rico, assim, no sentido daqueles que mandam no poder, vão ser preservados desse período da fome.
Eles não vão passar por esse período. Como na guerra, os oficiais, eles não passavam, não tinham mesmo. Quem era o do coisa não passava fome. Então, essa frase atribui que isso aqui é para preservar que aqueles ainda, uma casta, vai ter abundância. Não vai sofrer as consequências desse cavalo preto. Aí o quarto cavaleiro e último é o cavaleiro das pestes e da morte. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. A quarta parte da terra, 25% da terra, então vão morrer nesses eventos aqui desses 4 cavaleiros. Então, se a terra hoje tem 7 bilhões e 300 bilhões de pessoas, vamos supor que tem 2 bilhões e 300 de cristãos nominais. Nem sei se todos vão ser arrebatados, mas que sejam todos. Vão sobrar 5 milhões e pouco, 6 milhões. Então, aqui, só nessa aqui, 1 bilhão, né, 6 bilhões, 1 bilhão e meio de pessoas morrerão. A Segunda Guerra Mundial, 55 milhões, só para ter uma comparação. Então, é um período de mortandade gigantesco. Então, do primeiro ao quarto selo, que liberam os 4 cavaleiros, 25% da população da Terra é morta. E hoje a população da Terra, em 2015, era de 7,3 bilhões. Né? Esse é um número impressionante, né, de mortes, ou seja, não vai ter que ser no nível mundial mesmo. Morreu 1 bilhão, quase 2 bilhões de pessoas nesse período. E se a gente olhar, é previsto também que, se você olhar lá para Zacarias, o livro de Zacarias, é um dos que os judeus, você olha para quando você vê também os escritos deles, usam muito o livro de Zacarias para ver da Messias, dele, da restauração de Israel. E lá em Zacarias, Deus fala, né, que ele vai, 2/3 da população da terra morrerá e 1/3 será purificada por ele. Isso pode estar relacionado só à terra de Israel. Aqui, com certeza, quando a gente chegar mais para frente, nós vamos ver que 50% da população mundial morre nesse período. O quinto selo é o martírio e almas mortas, né? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que lhe deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui está falando de pessoas que morreram realmente pela palavra, morreram defendendo ao que ele acreditava. São pessoas que... E se a gente olhar lá no Antigo Testamento, lá em Levíticos, quando fazia o sacrifício pelo pecado e pegar o cordeiro, o sangue, onde o sangue era aspergido? Na base do altar. O sangue era aspergido na base do altar, do aquele inocente que era o que morreu pelos pecadores. Aqui, eles estão dizendo que é mais ou menos isso também. Aqueles inocentes, onde estão as coisas? Na base do altar. Então, há uma interpretação de que esses aqui são os inocentes, né, aqueles que se mantiveram, e que eles têm que esperar, que vão morrer durante o período de tribulação, por isso que eles têm que esperar completar os conservos. Há gente que acredita que todos que foram martirizados durante o período agora, posterior à vinda de Jesus, estão nesse bloco aqui também. Mas outros acreditam que só aqueles que vão morrer durante a tribulação. O sexto selo, o terremoto, a ira do cordeiro. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos:
cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então esse seria o sexto selo que é aberto. Aqui também dá para ver que não dá para saber cronologicamente em que período que isso ocorre, né, no meio, mas a igreja não poderia estar aqui para passar por aqui, né? Porque a palavra mesmo diz aí, né? Quem poderá subsistir? Então a igreja não estaria aqui. O sétimo selo, ele simplesmente abre o segundo sequência de julgamentos, que é das trombetas. Então, o sétimo selo, ele fala, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se um silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, esse sétimo selo, ele simplesmente dispara os julgamentos das trombetas. Aqui já começam a haver fenômenos naturais, né? E julgamentos sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios. Então, nós vamos ver a primeira trombeta. A primeira trombeta, ela traz uma saraiva, que é uma chuva de granizo, e fogo que queimam 1/3 da terra. Ela atinge a terra. Lá, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve uma grande saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Ou seja, aqui, as interpretações disso aqui é um meteoro, uma mudança muito climática, até fala até em bomba atômica, né, em uma guerra nuclear, que dispara essa queima a terra. A segunda trombeta, monte em fogo cai no mar e destrói 1/3. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham na vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, das embarcações. Então aqui já dá a impressão que é algum objeto que venha do céu mesmo, né, um cometa ou algum meteoro que cai no mar e causa esse dano sobre o mar. Também a estrela cadente, também o do vulcão. Um monte em fogo, pode ser o vulcão. Como já aconteceu, viu? Aconteceu já uma que foi no Chile, né? Que foi um dos maiores de vulcão, de cobrir, e causou também um escurecimento da atmosfera. Então, esse e nós vimos naquela das gravidades, que o vulcão é tão grave em termos de energia liberada quanto de um terremoto. E o vulcão, você sempre associa com terremotos, com tremores nas camadas tectônicas, lá, na movimentação dela, o magma acaba sendo liberado. Então, é verdade, pastor, é isso mesmo. E a terceira trombeta é uma estrela cadente que cai nos rios e nas fontes. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Absinto é aquele que é muito amargo, aquela solução que é extremamente amarga, né? Então aqui é sobre os rios. Então atingiu a terra, o mar, a água salgada, e agora a água doce. Então a situação da terra nesse período, ela perde praticamente 1/3 do que poderia sair da terra, perde 1/3 do mar, e agora perde 1/3 da fonte de água potável. A quarta trombeta, ela atinge o sol, a lua e as estrelas são atingidos, né? Aqui falam porque é um julgamento, porque o homem adorou, durante todo esse tempo, adorou os seres, a lua, o sol, as estrelas, criaram deuses para eles, né? Todos lá, desde os egípcios, aos babilônicos, aos gregos, todos eles adoraram os astros, e Deus sempre, ele condenou essa idolatria, essa adoração. E então diz que o quarto anjo tocou a sua trombeta, está em Apocalipse 8:12. E foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, essa é uma coisa que vai acontecer, são sequências, né, que vão acontecendo durante esse período de 7 anos que nós vimos.
A próxima trombeta é a quinta. É um das mais intrigantes que tem em Apocalipse, é essa trombeta aqui, né? Que ela fala que vão sair gafanhotos como escorpiões que atacam os homens, apenas os incrédulos. Ele diz que da terra ele abre Aí vamos ler aqui, que acho que aqui já explica. Ó. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder de quem tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizesse dano à terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, lembra que aqueles 144 mil vão ser selados. Provavelmente, aquelas pessoas que ficarem, que verdadeiramente aceitarem Jesus nesse período como o seu Salvador, também devem receber um selo para ser separado. Como nós recebemos o nosso selo, que é o Espírito Santo. Nós recebemos, e essa é a nossa garantia. Eles vão receber um selo também. Então, aí, na sétima trombeta, fala que aí é a declaração de que Cristo reina, ou seja, a vitória já chegou. E a liberação das taças, das 7 taças, que são os últimos julgamentos de Deus sobre o mundo, né? E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então aí são os julgamentos das taças, né? São 7 julgamentos que Deus vai fazer. E aí ele vai, como é que chama? Eu acho que eu esqueci da sexta, né? Da sexta, porque na sexta, nós falamos que na sexta trombeta, quando cai aquela sobre as fontes, é 1/3, né? Até aí 1/3 da humanidade é morta. Já tinha morrido 25%, então tinha ficado 75%. Agora 1/3 de 75% já são mais 25%. Então metade da população mundial morre até a sexta trombeta, que está aqui. Agora pode mudar, Débora, por favor? Vamos para a primeira taça, né? A taça é uma chaga maligna que tem a marca da besta, para aqueles que têm a marca da besta. Agora começa o julgamento sobre aqueles que receberam a marca da besta e sobre o reino da besta. Já são julgamentos sobre aqueles que estão realmente condenados. Pastor Wilson, por favor, me corrija, mas dizem que aqui aqueles que aceitaram Jesus não passarão por esse tormento. Eles não sofrerão as consequências desses julgamentos, os que estão selados não sofrerão as consequências desse julgamento das taças. Porque o primeiro é sobre quem tem a marca da besta. E foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Você lembra, né, que o falso profeta vai fazer com, nós falamos na semana passada, na semana retrasada, que vai fazer com que todos aqueles que adorem a besta e que todos que adorarem para comercializar, comprar, vender, vai ter que receber uma marca. Um chip, né, como hoje acho que a tecnologia é um chip na mão ou na testa. E só eles poderão comercializar. E esses que receberam vão ter essa chaga maligna aqui, disparada pela primeira taça. A segunda taça, ela atinge o mar. E agora toda criatura do mar morre. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Esse é muito cruel, né? Porque toda a alma, quer dizer, a contaminação que tem no nível do mar. Toda a alma, tudo que existe no mar morre na segunda taça. A terceira taça, a água dos rios e fontes viram sangue. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que eras e há de ser, porque julgaste só essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste de sangue a beber, porque disto são merecedores.
aqui é julgamento realmente sobre o pessoal, sobre aquela turma que adorou a besta, que aderiu ao anticristo e ao falso profeta. E, se você ler agora, já é uma parte, quando você lê o romance do Deixados para Trás, do LaRae e do Jenkins, e os que moram, se tudo transformar em sangue, e os que creem em Jesus, que são os 144 mil mais que se converterem, como é que eles vão beber? Uma das explicações é que para eles a água não é sangue. Como para os israelitas, para os hebreus no Egito, a água não era sangue, mas para os egípcios virou sangue, entendeu? Então, essa é a explicação que existe nesse livro, mas se você olhar lá em Êxodo também tem esse fenômeno, o rio se torna sangue, mas os hebreus não sofreram consequências disso. Não explica se eles pegavam outra fonte, mas dá a entender que realmente eles não sofrerão as consequências desse julgamento. A quarta taça é um evento no sol, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Olha o nível que a humanidade chega, né? Apesar de tudo isso, toda essa manifestação, eles ainda não se arrependem, né? O nível da situação moral e coisa que a humanidade vai chegar nesse período. E quem conhece um pouco de eventos do Sol e essas coisas, sabe que o Sol tem, em alguns períodos, uma manifestação muito grande o campo magnético dele tem uma atuação grande e há movimentações nele, porque o Sol é um ente meio líquido, que a temperatura dele chega a 15 mil graus. Então, há momentos de explosões que as labaredas saem mesmo, grandes labaredas do Sol atingem, geram aqui na Terra distúrbios em comunicações, em satélites, que chamam tempestades eletromagnéticas provenientes do Sol. Aqui vai vir uma onda de calor mesmo, então deve ser uma coisa muito grande, um evento muito grande no Sol, de uma dessas explosões, que deve aproximar ela muito próximo da Terra e gerar um calor muito intenso e queimar realmente. A quinta taça da chaga e dores sobre o trono da besta. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Novamente, o não há arrependimento, né? E aqui começa, porque com o anticristo, quando Jesus vier no milênio, o centro do governo dele é Jerusalém. A Bíblia fala que vai ser Jerusalém. O anticristo vai criar uma capital mundial. Dizem que ele vai reconstruir a Babilônia, que fica no Irã, na Pérsia, antiga Pérsia. Então, dizem que ele vai reconstruir. Então, todo o julgamento que fala dessa taça fala sobre o trono da besta. Então, sobre aquela região onde tem esse governo mundial. Essa é uma interpretação dessa taça aí, dessa quinta taça. A sexta taça, ela fala que ela cega o rio Eufrates. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Ou seja, quando o anticristo congregar no final da tribulação todas as nações para ir cercar Jerusalém, uma das passagens que precisariam para chegar a Jerusalém uma barreira é o rio Eufrates. Então, secar o rio Eufrates permitiria que eles passassem com tanques, o que tiver não só pelo ar, mas por terra também. Permitir todos que viessem do Oriente. Então, essa taça dizem que é isso. Ela seca o Eufrates e permite que já abre a passagem para o cenário da batalha final, que é tido como no Vale do Megido, lá em Israel, né, que é a batalha do Armagedon, o Armageddon, né, lá na véspera da volta de Jesus, assim, já na iminência da volta de Jesus. Então, o volume de água do Eufrates hoje já é ínfimo, né? Praticamente ainda está chegando num ponto em que vai se cumprir essa palavra aí para que se libere caminho dos exércitos do norte para Israel. É impressionante, né? O Eufrates. E agora vamos para a sétima taça. A sétima taça fala de um grande terremoto e de uma chuva de granizo.
E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. 1 talento é mais ou menos 45 quilos. Esse é 1 talento. Então, essa é que cria um cenário catastrófico. E se a gente olhar hoje no mundo, como a dos terremotos, que nós vimos o aumento, os Estados Unidos já esperam um grande terremoto na região de São Francisco. E já se preparam até para que isso aí, eles sabem que eles não vão conseguir evitar e tirar todo mundo. Eles sabem que eles não vão conseguir salvar, mas já preparam para minimizar o dano. Porque esse terremoto é naquela falha de San Andrés. Vocês já ouviram falar dessa falha que tem ali nas rochosas americanas, que sobe, vem daqui, pega do Chile, vai subindo, mas lá na Centro, chama falha de San Andrés. É uma acomodação da terra. É na região de São Francisco, na Califórnia. Diz que esse grande, já teve um em São Francisco em 1910, que foi grande, mas esse que eles esperam é assim, daqueles vai chegar a magnitude que nunca teve. Os americanos já esperam um terremoto desse. Vamos mais uma. Agora, as ressurreições. Né? Nós falamos o Apocalipse fala em 2 ressurreições. A primeira ressurreição é a do arrebatamento da igreja, que é junto com o arrebatamento da igreja. Os primeiros mortos que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 4, 15, 16, 17. Lá. Ele fala que os mortos que morrerem em Jesus ressuscitarão primeiro, e depois os que permanecerem vivos serão arrebatados. Então a primeira ressurreição é desses mortos que morreram em Jesus. Agora, existem mortos que vão morrer em Jesus durante a tribulação. Então eles vão ser ressuscitados também no final da tribulação. Então, aí interpreta-se aquelas almas que estão no altar, que clamam por justiça sobre a terra, sobre os homens. E aí também fala o seguinte: por que aquelas almas clamam por justiça? Enquanto que, quando Filipe foi apedrejado, logo em Atos dos Apóstolos, né, Filipe foi apedrejado. E ele abriu, viu os olhos, que viu o céu aberto, que ele clamou? Ele clamou por misericórdia. Senhor, não impute a eles este pecado. Como é que esse pessoal que acredita em Jesus clama por justiça agora? É que o período da graça acabou. Agora é o período da justiça, realmente. Agora é justo clamar por justiça. Porque o período da graça termina com o arrebatamento da igreja. Então agora clamar por justiça seria justo. Pastor Wilson, por favor. Então, aí vem, e eles falam que esses que vão ressuscitar, participar da primeira ressurreição, que terão corpos glorificados, reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, qual que é o papel da igreja e desses que morreram na tribulação? Reinar com Cristo durante 1000 anos. Vai ter gente viva com corpo normal na terra? Sim, vai. Os judeus, que tem a promessa, né, do reino lá em torno de Jerusalém, até a restituição, a reconstrução da terra dele, e vai ser aí que eles vão tomar posse de toda a terra prometida, porque até hoje eles não conseguiram, nem lá em Josué não conseguiu uma parte pequena, nem Davi conseguiu, e nem Salomão, nem chegou nessas, que foi a maior expansão do reino de Israel. Então, aquela promessa de Deus de dar toda a terra para os judeus, deve se completar aqui no reino milenar, que aí tomam posse de toda a terra. É isso mesmo, pastor Wilson? Então, o que vai estar, esses estarão também presentes no tribunal de Cristo e na bodas do Cordeiro. E aí nós vamos lá em Apocalipse 24, de novo, que diz: e vi tronos e assentaram sobre eles, e foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, essa é a promessa, né? Então, a primeira morte, lá em Hebreus 9, 27, fala que ao homem é dado morrer uma única vez e enfrentar o juízo. Então, nós que morremos uma única vez e enfrentamos o juízo em termos de galardão, nós estamos em Cristo. Os que vão ressuscitar depois dos 1000 anos também morreram uma única vez e vão ressuscitar e enfrentar o juízo, mas um juízo já para condenação, né? Então, podemos mudar a segunda ressurreição. Todos os demais mortos desde Adão ressuscitam ao final do milênio. Não haverá salvos neste julgamento. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui nós estamos falando do grande juízo no final dos 1000 anos. Depois a gente vai falar um pouco para frente. Mas esse é a segunda ressurreição. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e todos confessarão que Jesus é o Senhor. Muitos, como nós, vão confessar para a salvação, mas muitos vão confessar para a condenação e para declarar que Deus é justo. Então, eles vão confessar para a condenação. Então, vamos aqui ver. Aqui nós temos. Aqui nós falamos do período da tribulação, né? Agora, aqui nós estamos nessa parte do final. Quando novamente Satanás vai ser preso. Aqui Jesus volta. Ele vence os exércitos os exércitos do anticristo. Aí está lá falando que ele desce no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se fende em dois, né? E ele vence os exércitos do anticristo pela palavra. Está em Apocalipse 19, 21. Eu vou ler para vocês, tá? Todos os demais, todos os demais, né? Que é grande o texto de Apocalipse fala disso aí, que quando Jesus volta ele vence todos os exércitos da besta, mas lá no final a conclusão é: todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. Ou seja, como Jesus vai fazer isso com a sua palavra? Fala que pelo poder da palavra ele vence o exército na batalha do Armagedon, o exército do anticristo. Satanás é preso por 1000 anos, está em Apocalipse 21 a 3, que diz: então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então aqui acontece: Jesus vence os exércitos do anticristo, Satanás é preso, aí o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. São os dois primeiros habitantes do lago de fogo, essas duas criaturas aí. Eles vão ser lançados, e está em Apocalipse 21, está em Apocalipse 20, 19, 20. No entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Jesus falou muito sobre isso, né? Então, esses aí são os dois primeiros que são lançados no lago de fogo, antes do período de 1000 anos. Aí,
lá no final do milênio, Satanás é solto novamente. Aí a gente fala, poxa, o pessoal do mundo aprendeu uma visão. Porque durante o milênio, que Jesus volta, haverá uma paz, que ele fala até entre os animais vão perder a agressividade, os carnívoros vão virar herbívoros, cordeiro com leão, a serpente não vai atacar nenhum bebê, então vai virar uma grande paz. A morte, dizem que morrer aos 100 anos, nenhum amaldiçoado morre aos 100 anos, ou seja, é um período que o homem volta à longevidade que ele tinha na época antes do dilúvio, e depois do dilúvio ele começou a cair, né? Deus limitou a idade do homem lá a 120 anos. Ele falou, a maldade é tão que eu vou limitar a 120 anos. E se a gente olhar, a idade dos personagens da Bíblia vão caindo mesmo. E completa-se lá depois lá de Abraão, já começa a cair, Isaac, até Jacó já vive 120 anos, 137 anos, José já vive 120 e já começa a migrar para baixo. Aqui as pessoas vão começar a viver novamente na plenitude, vão ter corpos como os nossos temos atualmente, mas vão ter saúde, vai ter um desenvolvimento tecnológico muito grande, porque Jesus vai estar aqui, vai ter paz, ou seja, a ciência pode se abrir muito. Eu acredito que a ciência vai se abrir, porque o homem vai continuar a vida dele aqui na Terra. Esses que estiverem aqui vão. Quem vai governar? Se a gente olhar para o Apocalipse anterior, quem vai governar são os que estão com Cristo. É aqueles que têm os corpos glorificados. Esses governarão, que é o que reinarão com ele durante os 1000 anos. Essa é uma interpretação dessa passagem, né? Que fala que governarão com ele. Aqui, depois dos 1000 anos, mesmo diante dessa, a população mundial deve crescer enormemente, porque já que as pessoas vão viver tanto, então haverá uma explosão da população mundial, como houve no começo. Apesar de começar de Adão e Eva, rapidamente a população cresceu, num período de 2000 anos, cresceu muito, porque vivia-se muito também. Aqui, diz que vai crescer muito, mas lá no final, apesar de toda essa abundância, de toda essa paz, quando Satanás for solto, ele vai, aqui acho que a Armagueta está errado, ele vai congregar as nações, vai sair seduzindo os governantes do mundo, novamente, e vai congregar todas essas nações contra Jerusalém novamente, vai cercar Jerusalém, ou seja, o homem passou 1000 anos aqui, 1000 anos com Cristo reinando novamente, fisicamente aqui, um reino de paz, de abundância, mas Satanás sendo solto, ele ativa no homem novamente aquela coisa do homem da maldade. E o homem novamente se alia e vai lutar contra o próprio Criador, contra o próprio seu Criador. E aí a Bíblia diz, né, Apocalipse diz, né, aqui vamos ler esse 27-9. Quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. Olha, então 4 cantos da terra. Então não vai ser um continente só que vai, é dos 4 cantos da terra, né? E Gog e Magog são figuras que são apresentadas desde a profecia lá atrás, lá em Daniel, tudo fala de Gog e Magog. Ezequiel fala de Gog e Magog. E então aqui, quem vence essa batalha já é uma destruição dos exércitos da terra por fogo que cai diretamente do céu. Não é pela palavra, pela força do poder, ou pelas pragas que aconteceram, mas aqui já é fogo que desce do céu mesmo, que desce e destrói todos esses exércitos que congregam novamente contra Cristo. Satanás é preso e agora é lançado no lago de fogo. Então agora aí é a condenação definitiva de Satanás, né? Que está lá em 20:10, né? E o diabo, que enganava todas as nações, quem as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aí, em seguida a esse evento, vem o julgamento final, o julgamento dos mortos,
não crentes em Jesus, a segunda ressurreição, Apocalipse 20, de 11 a 15, que diz: em seguida observei um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que neles jaziam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glória a Deus que nós não estamos longe. Glória a Deus. Porque esse é um momento muito difícil. E em seguida, aí ele fala que Deus faz os novos céus e nova terra, já Apocalipse 21, né? Ele fala que aí ele faz, eis que faço nova todas as coisas, né? Então vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Eles enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Então, aí é um novo ciclo, né? Inicia-se o ciclo da eternidade, que é o período em que nós estaremos exatamente com Deus vivendo entre nós. E a Jerusalém, a Nova Jerusalém, é a nossa habitação, né? E a Nova Jerusalém, só ela dá para falar um capítulo sobre ela, tamanha a dimensão dela. Ela tem vai ter em torno de 2.200 quilômetros, um cubo de 2.200 quilômetros, em todas as dimensões. É um negócio gigantesco, dá para acomodar bilhões e bilhões de pessoas. Então, tem lugar para todo mundo. Aqui, pode passar, por favor? Aqui só para a gente fazer um retrospecto, a era passada é a era que veio até Jesus, né, a vinda de Jesus. Cristo veio, a era da igreja, o arrebatamento, né, que ocorre, os sinais estão aí, que deve ser próximo. Aí vem o período de tribulação, de 7 anos. Aqui o trono de Cristo no céu acontecem esses eventos, e na terra esses julgamentos. A batalha do Armagedon, por isso que lá falei que estava errado mesmo, a batalha do Armagedon no final da tribulação, a vinda de Jesus, aqui na segunda vinda dele aqui, e o milênio. E no final do milênio, novamente aquela rebelião dos seres humanos liderados por Satanás contra a cidade de Jerusalém, contra Jesus, e o julgamento, o fogo do céu que desce, morre. Aí faz-se nova terra, novos céus, e a eternidade, uma época futura, né? Pode mudar. Bom, e eu acho que é tudo, né? E aquele que está no final do Apocalipse, aquele que testifica essas coisas, diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor seja com todos vós. Amém. Então, essa é o Apocalipse, que, ao invés de ser um livro que causa temor e que ninguém quer estudar, é um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso. E ele é um livro que Deus falou para não selar. Se não é para selar, é para entender. É para você buscar e você entender. E Jesus falou: ninguém sabe quando virá. Eu virei como um ladrão. Mas eu acredito, pastor, que para a igreja, Jesus não virá como um ladrão. Os sinais estão aí, a igreja ficar atenta, ela vai ver os sinais. Mas para aqueles que não tiverem, que continuarem fora, que não tiverem debaixo da luz, o dia virá como um ladrão. Repentinamente serão pegos de surpresa. E esse é um grande, aqui do Apocalipse que eu fico no meu coração, eu tive um sonho há um mês e meio atrás, que eu estava numa grande avenida. E eu imaginei numa grande avenida, como se eu, em São Paulo, na Avenida 9 de Julho, e um pouco antes da Paulista, ela é larga, então é como se eu estivesse ali. E eu estava parado e eu vi no horizonte, abrindo como um evento, como se fosse um negócio de fogo.
E essa coisa foi crescendo, crescendo e rapidamente passando, e aí de repente eu vi um globo, como se fosse uma terra toda em volta por essa nuvem, com esse negócio de fogo luminoso. E quando eu olhei aquele negócio passando, eu falei, Jesus voltou. E naquele momento eu comecei a gritar, eu aqui, eu não quero ficar, eu não quero ficar, eu não quero ficar. E acordei. Aí eu falei, pô, mas não é para mim esse sonho. Esse sonho, aliás, ele é para mim. Mas o que eu acho que eu entendi do sonho? Eu entendi que esse é o sentimento daquele que vai ficar, e que recebeu a palavra às vezes, que soube e não creu. Então, quando ele vê esse evento, ele vai ser sacudido. E passou também para mim um sentimento de que, nossa, eu não quero que passem por isso, eu não quero que pessoas que eu conheço passem por isso. Que é aquela vontade de você falar, de falar do Evangelho, de falar de Cristo. E também porque, mesmo que a pessoa não acredite nesse momento, vamos imaginar que durante a tribulação, quando vier todos os sinais, todos os enganos, ela vai estar preparada. Apesar dela poder ceder com a vida dela, ela não vai passar por aquela segunda morte de ser lançada no lago de fogo. Ela vai poder sacrificar a vida dela em nome de Jesus, mas ela conheceu. Então a semente lançada vai servir para esse período também. Não é só para agora. Quem crê agora, melhor. Mas com certeza a semente lançada vai servir para essas pessoas que vão ver o arrebatamento. Nossa, aconteceu. Porque muitos não vão nem saber o que é. Vão inventar teorias magnéticas, teorias aí que sumiu, e conspiração. Mas essas pessoas vão ter isso no coração. Então, para mim, e outra coisa que me chama a atenção é que lá durante mesmo o reino milenar, depois fala quando vem o último julgamento, e Deus enxugará, faz novos céus e a terra, e Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. É que até então existia lágrima. E eu acho que uma das lágrimas que, mesmo nós que estivermos com o corpo glorificado, é uma opinião minha, uma visão minha, é que nós veremos, assistiremos esse julgamento e com certeza talvez a gente se compadeça e chore por aqueles que estão sendo condenados. Então, e aí, quem garante que, eu não sei, Deus, como é que Deus vai tratar os nossos entes queridos que porventura não aceitarem Jesus? Como é que nós vamos estar nessa situação de ver essas pessoas sendo condenadas? Então, eu não sei, eu acho que Deus vai pagar depois toda essa memória para a gente não sofrer mais, porque Ele fala que vai enxugar toda a lágrima. Mas talvez nesse momento seja um momento em que mais a gente talvez vai dar o valor na obra de Jesus. O valor de quando a gente, face a face, vê o que realmente vai acontecer com aqueles que não creram, tiveram a oportunidade e não creram. Eu acho que esse é o momento. Então, toda a glória, toda a honra ao nosso Senhor, porque a obra é imensurável para a nossa dimensão humana, para a coisa humana. O que Ele fez por nós, por mim, por você, individualmente, é que não tem dimensão, a gente não vai conseguir mensurar. Esse amor não está fora da nossa realidade. Então não adianta a gente querer medir, que nós não vamos conseguir medir com as nossas coisas humanas. Esse é um negócio que nós vamos sentir, talvez vamos esperar 1000 anos para confrontar com a definitiva, com a dimensão desse amor. Então é isso que, e glória a Deus, e que seja para todo mundo.